Fala aí, pessoas lindas desse meu canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel Vitor Campos e no vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre as minhas experiências macabras que eu tive com a paralisia do sono. E eu já vou logo adiantando que eu passei por isso várias vezes, cerca de 6 a 7 vezes, e todas elas foram assustadoras. Enfim, só quem passou por isso vai saber do que eu estou falando. Mas antes de iniciar o vídeo de hoje, eu venho pedir a todos aqueles que ainda não foram inscritos no canal, que inscreva-se, que deixe o seu like e que ative o sininho para não perder nenhuma notificação, combinado? Dito isso, vamos ao vídeo. Bom, galera, eu vou começar a contar para vocês sobre a primeira vez que eu tive essa tal e temida paralisia do sono. Bom, só para vocês se situarem aí, a primeira vez que isso aconteceu comigo foi no ano de 2012. Eu morava em um apartamento muito pequeno junto com os meus pais e com os meus irmãos. E eu tinha que dividir o quarto, né, com os meus irmãos. E eu dormia no beliche, na parte de cima, e eu tinha uma mania de sempre dormir com a minha frente, né, virado para a parede. Então, beleza. Então, em uma determinada noite, eu estava dormindo normalmente, como sempre fazia, nada de anormal até então. E deu um determinado horário assim da noite que eu acordei com uma sede muito grande, minha boca estava até seca e eu estava, né, dormindo virado para a parede, e aí eu acordei. E nisso, né, obviamente, como todo ser humano normal faz, a primeira coisa que você faz ao acordar é abrir o olho, óbvio, né? E depois disso eu fui me virar para poder descer do beliche. Só que quando eu fui tentar me virar, o meu corpo ele não mexia. E aí eu já pensei assim, gente, alguma coisa de estranho está acontecendo comigo. Mas aí eu tentei mexer o meu braço e nada. Tentei mexer a minha perna e nada. Tentei mexer os meus dedos e nada. Aí eu pensei, lascou, agora deu ruim. E enquanto eu estava ali tentando me mexer, tentando descer do beliche para beber água, eu comecei a notar, na verdade a sentir uma presença dentro do quarto. Não eram os meus irmãos. Era tipo uma presença sobrenatural. Aí a partir dali não teve um pedaço do meu corpo que não se arrepiou. Fiquei todo arrepiado. E eu comecei a ter uma sensação que tinha alguém ali e que esse alguém não era desse mundo. E para piorar a situação, o quarto ele começou a esfriar muito. Eu comecei a sentir um frio assim fora do comum. Os meus ossos eles doíam de tanto frio que eu estava sentindo naquele momento. E aí essa presença que eu estava sentindo, que estava ali no quarto me vigiando, ela começou a se aproximar. Eu sentia, sabe, parecendo que tem uma energia ruim chegando próximo de você. Então, eu sentia isso, que essa presença estava chegando perto de mim. E aí foi me dando aquele desespero, e eu tentando mexer, eu não conseguia. E todo movimento que eu fazia o maior esforço do mundo para conseguir pelo menos mexer meu dedinho, nada dava certo. E aí eu percebi que essa presença ela foi passando perto de mim e ela foi em direção aos meus pés. Gente, naquela hora, meu pé eu sentia parecendo que eu estava deixando um pé de molho dentro de um balde com gelo, porque meu pé ele ficou muito gelado. E aí foi me dando aquela angústia, uma sensação assim muito ruim. Eu imagino que quem já passou por isso, né, pela
paralisia do sono. Deve saber o que eu estou falando, é uma sensação horrível. E aí, galera, do nada, é, aquela presença que já estava ali no pé da minha cama, eu senti que ela começou a passar a mão pelo meu pé. Gente, era uma mão muito gelada. E aí, eu deitado de lado, eu não conseguia ver quando a presença estava, tipo, atrás de mim. Mas quando ela foi para os meus pés, estava, tipo, passando a mão pelos meus pés, eu consegui olhar para baixo. E eu vi, era uma presença de uma senhora, de uma velha, né? Que ela vestia um vestido preto, só que florido, sabe? Era assim, o tecido era preto, só que tinha várias estampas floridas, assim, várias flores. Era isso que eu vi. E tinha um cabelo muito grande mesmo, solto, só que todo branco. E ela tinha uma aparência de bem velha. E aí eu senti que ela foi passando a mão pelo meu pé e foi subindo bem devagar, chegando assim na minha canela, na minha perna. E aquilo ia arrepiando o meu corpo de um jeito tão grande, de um jeito tão grande, que eu parecia que ia ter um troço ali naquele momento. Eu falei assim, pronto, lascou. A alma penada, ela veio acabar com minha vida aqui. E aí ela foi subindo cada vez mais, e aí ela não foi só passando a mão de leve. Eu sentia que ela ia meio que já apertando, já colocando um certo peso. E aí, gente, o meu coração começou a acelerar. Meu coração começou a acelerar muito. Eu comecei a suar, sentia frio, só que suava no mesmo tempo. E aquela luta tentando mexer. E aí eu tentei chamar pelo meu padrasto, tentei chamar a minha mãe, chamar os meus irmãos. Só que a minha voz não saía, minha boca sequer abria. Eu não conseguia nem abrir a boca, eu não conseguia emitir nenhum tipo de som. E aí, galera, eu comecei a sentir assim um peso bem assim na altura da minha cintura, parecendo que aquela presença que estava ali no meu quarto, parecia que ela sentava em cima de mim. E aí eu comecei a sentir meu corpo todo ficando bastante pesado, parecia que ela estava deitando em mim. Aquela senhora deitava em cima de mim, só que ela pairava por cima assim de mim, né? Eu deitado e ela parava assim por cima, só que eu sentia o peso dela em cima de mim. E aí o meu coração começou a acelerar, começou a bater mais forte do que já estava, parecia que ele ia sair aqui pela boca. E eu comecei a pensar assim, meu Deus, se esse demônio não me matar, o meu coração vai me matar, porque parece que eu vou ter um infarto. Eu comecei a me preocupar com isso, porque o meu batimento cardíaco estava muito, muito acelerado. Eu sentia, eu ouvia, para vocês terem noção, eu ouvia o bater do meu coração, e eu com aquele medo, achando que eu ia infartar ali a qualquer momento, né, se eu não fosse morto pelo demo. E era aquele dilema e aquele medo, e eu tentando me mexer, eu tentando gritar socorro, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar, não conseguia fazer nada, só olhar e ficar ali parado, sabe? A sensação de impotência, de você saber que alguma coisa de errado está acontecendo, só que você não pode fazer nada, só esperar tipo a hora de, sei lá, de você vir e fazer alguma coisa de ruim com você. Pois bem, e aí, gente, do nada, parece que a senhora despencou assim em cima de mim. Pá, eu senti um peso muito grande no meu corpo. E nessa hora que eu senti esse peso que veio muito grande, né? Parece que veio uma carga assim de uma só vez. Parece que deu um start assim, pá, que do nada eu consegui me mexer, eu conseguia falar. E aí a primeira reação que eu tive foi pular de cima do beliche. Eu pulei, nem desci para a escada não, pulei já gritando socorro, gritando pelo meu padrasto, gritando pela minha mãe, gritando pelos meus irmãos, fazendo o maior barulho naquela hora, que eu acho que já era de madrugada. E aí todo mundo acordou sem entender direito o que estava acontecendo. E aí eu expliquei para eles tudo, né, o que tinha passado, tudo o que tinha acontecido.
E minha mãe, ela falou assim pra mim que eu muito provavelmente eu podia ter tido um pesadelo e que aí, né, eu acordei assustado e o meu padrasto, ele concordou com ela. Ele disse que provavelmente poderia ter sido um pesadelo também. Eu falando que não, que eu estava acordado, que eu via tudo que estava acontecendo e que eu não conseguia me mexer, que eu não conseguia me falar e que tinha um espírito de uma velha lá dentro do quarto. Enfim, eles não acreditaram em mim, mas eu fiquei assim, eu estava tão nervoso, tão assustado, com tanto medo que eu até comecei a chorar. De tanto medo, sério. Eu sou medroso, eu tenho que admitir. E aí eu chorei de medo. E aí minha mãe foi lá na cozinha, fez um água com açúcar e me deu para ver se eu me acalmava. Eu bebi aquilo em um só gole e muito nervoso. E aí, moral da história, nessa noite eu não dormi, eu fiquei na sala assistindo televisão até o dia amanhecer. Só quando o dia amanheceu que aí eu consegui pregar o olho de novo, porque eu tinha medo de voltar a dormir e de isso vir a acontecer novamente comigo. Então foi isso. A primeira vez que eu tive a paralisia do sono aconteceu há cerca de 8 anos atrás, né? No ano de 2012 para 2013, então já tem bastante tempo, só que não parou por aí. Depois, esse só foi só o pontapé inicial. Depois disso, eu tive várias outras crises, né, de paralisia do sono. Eu vou contar para vocês. E a segunda vez que eu tive paralisia do sono aconteceu 3 anos depois dessa primeira vez, né? Foi no ano de 2016, eu já morava aqui no estado do Rio de Janeiro, morava em uma kitnet. Eu preciso dizer aqui, especificar direito como era a kitnet para vocês entenderem, né? Bom, era a kitnet, tinha uma sala, cozinha e um quarto. A janela do meu quarto, eu conseguia ver o corredor do lado de fora da casa, sabe? O corredor assim que dá acesso para você entrar dentro da casa. Então, pela janela do meu quarto eu conseguia ver esse corredor. Pois bem, aí um belo dia, ou noite, né? No caso era noite, uma bela noite, estava eu dormindo. Só que dessa vez eu estava dormindo assim de barriga para cima e eu acordei com muita vontade de ir no banheiro. E aí quando eu abro meu olho, quem disse que eu consigo mexer? Aí eu, pronto, lá vem a véia me perturbar de novo. Só que não aconteceu, não foi a véia dessa vez. E aí, de imediato, eu já comecei a sentir que tinha uma presença no canto do quarto. Aí eu virei meu olho assim, ó, pro lado para ver se eu conseguia ver alguma coisa e não conseguia ver direito. Tipo, o meu campo de visão não estava muito claro, mas aí eu esforcei e olhei bem pro canto e eu consegui ver, tipo, um vulto muito grande, muito alto, que ia até o teto, assim, do quarto, tipo, lá no canto do meu quarto, né? Mas dessa vez não tava igual da primeira vez, da velha, né? Que foi com o pé, tava tipo assim na minha cabeça. E eu consegui ver aquele vulto muito grande. E aí ele foi se aproximando de mim, foi se aproximando de mim, e foi aquela mesma história. Eu comecei a sentir aquela energia muito forte, que aí o meu corpo todo foi se arrepiando. Só que dessa vez eu não senti frio, e eu não senti tanto medo quanto da primeira vez, mas tipo, eu já estava muito apreensivo, muito angustiado. Eu tentava ver, olhar assim para ver se eu conseguia ver o que estava ali no meu quarto com mais clareza. Só que eu só conseguia ver um vulto. Não era um vulto negro, era um vulto assim com a cor, como que eu posso dizer, meio que marrom. E aí esse vulto, eu vi o vulto passando assim por trás de mim, saindo pela porta do quarto. E aí, quando eu olhei para a janela do meu quarto que dá acesso, que eu consigo ver o corredor do lado de fora da casa já, né? Quando eu olhei para a janela do meu quarto, eu consegui ver o vulto assim mais claro, sabe? Com mais clareza, vamos dizer assim.
passando pela janela. E era tipo um homem alto, mas muito alto mesmo. Tão alto que ele passou pela janela, eu não consegui ver nem o ombro dele. Eu só conseguia ver assim uma parte do tronco dele para baixo. A outra parte ele sumia tipo do campo de visão da janela. Vocês conseguiram entender? Tipo muito, muito alto. E aí depois que o homem passou pela janela do lado de fora, foi aquela coisa, meu corpo ele se libertou. E aí eu consegui me mexer e consegui falar também, porque dessa vez eu também não consegui falar. Só que, por incrível que pareça, dessa vez eu não fiquei com tanto medo quanto da primeira vez. É porque o ser, muito embora ele veio andando na minha direção e passou perto de mim, ele não me tocou. Não teve nada disso, eu não senti aquele peso no corpo, mas eu senti o meu corpo formigando. Vocês conseguem entender? E aí eu fiquei até um tempo deitado assim na cama, tentando assimilar aquilo que havia acabado de acontecer comigo. E depois disso, aí sim eu fui no banheiro, que aí eu lembrei que eu estava muito apertado, que o medo assim, né, foi tão grande, o susto que eu até tinha esquecido que eu estava com muita vontade de fazer xixi. E essa foi a segunda vez que eu tive a bendita paralisia do sono. E vocês acham que acabou? Não acabou nada, galera. Teve uma terceira vez. Essa terceira, ela foi assim, a mais diferente de todas. Ela foi bem diferente das duas primeiras. Bom, foi assim, eu estava dormindo, acordei com muita vontade de beber água também, igualmente da primeira vez, com muita vontade de beber água. Só que quando eu abri o olho, eu não consegui enxergar nada. Tava tudo muito, muito escuro mesmo. Um breu total, sabe? De você colocar a sua mão assim na frente do seu rosto e você não conseguir ver nada. Tava desse jeito. E aí eu me levantei meio que tateando assim as coisas, né? Tocando com a mão, né? Pra não esbarrar em nenhum móvel, enfim, não bater meu pé na quina de alguma coisa. E eu fui colocando a minha mão pela parede para tentar achar o interruptor do quarto, né, para eu acender a luz. E quando eu achei, quando eu senti o interruptor, eu apertei, né, só que a luz não acendeu. E como nesse dia estava chovendo, eu pensei que poderia ter sido a chuva que fez que faltasse luz aqui na minha casa. E aí mas como eu estava com muita sede, mesmo assim eu não desisti da água, abri a porta do meu quarto, estava passando pela sala, aí eu senti que eu esbarrei no sofá, né? Eu não estava enxergando nada nem na sala, gente, para vocês terem uma noção. Eu estava andando parecendo cego, né? Tocando nas coisas. Aí eu peguei assim no meu sofá e fui descendo minha mão e eu senti que a minha gata, ela estava deitada lá no sofá. É tanto que ela olhou para mim e miou. E com esse miado, ao invés de eu continuar, né, o meu caminho até a cozinha para pegar um copo d'água, eu resolvi voltar para o quarto. E quando eu passei pela porta do quarto, eu consegui ver a minha cama. Sendo que antes, na hora quando eu levantei, eu não conseguia ver. Coisa louca, né? Vocês estão conseguindo entender? Enfim. Aí eu vi a minha cama. E eu me vi deitado na cama, tipo, eu estava ali em pé, só que eu estava vendo eu deitado lá na cama, vocês estão entendendo isso? E aí quando eu vi aquilo, eu tomei um susto. E quando eu tomei esse susto, eu acordei na cama, louco, né, gente, mas foi assim mesmo. Eu acordei na cama e eu abri o olho e aí eu estava imóvel, eu não conseguia me mexer. Eu tentei falar, eu também não conseguia abrir a boca. Enfim, eu não conseguia falar. Eu fiquei assim por um tempo rápido, acho que isso durou só uns 20 e poucos segundos. E aí o meu corpo, ele se libertou, pá, assim do nada, né? Parece que desamarrou, eu consegui me mexer. Aí eu sentei na cama e falei assim, gente, que loucura. E o detalhe é que dessa vez eu não senti presença de nada. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o dedo no interruptor para ver se a luz acendia. A luz acendeu.
Aí eu falei assim, ué, estranho. E aí eu levantei, né? Eu já tinha acendido a luz. E eu levantei, fui na cozinha porque eu estava com sede mesmo. Fui acendendo todas as luzes. Eu acendi a luz do corredorzinho que dá acesso assim à sala, acendi a luz da sala, olhei pro sofá para ver se minha gata tava lá no sofá. Ela não tava no sofá. E aí quando eu fui para a cozinha e acendi a luz da minha cozinha, minha gata ela estava deitada em cima da mesa. Então, assim, essa terceira vez foi muito louca porque parece que tipo, sai do corpo, sabe? Eu não sei. Foi uma situação assim muito louca, eu não sei nem explicar direito. Eu não enxergava nada, andei pela casa, toquei minha gata, ela miou pra mim e eu voltei pro quarto e eu me via lá deitado. E assim, gente, depois dessa terceira vez, aconteceu que eu tive mais umas 3 a 4 crises, né, dessa paralisia do sono. Só que em todas essas outras vezes, né, depois dessa terceira, quando eu acordei imóvel, eu tentei manter a calma, eu respirei, eu fiquei assim mentalizando que aquilo logo ia passar, que qualquer coisa que eu visse e ouvisse e sentisse poderia ser algo assim na minha cabeça. Então eu fui tentando relaxar, fui tentando meditar. Às vezes, teve umas 2 vezes que parece que demorou 1 minuto ou mais, demorou bastante, mas eu mantive a calma e fui passando assim com o tempo. Então, dessas coisas estranhas que aconteceram comigo foram apenas nas 3, né, primeiras paralisias do sono que eu tive. Nas demais eu só acordei imóvel, também não conseguia falar, mas eu não tive nenhuma assim, vamos dizer que experiência sobrenatural ou uma experiência estranha. E assim, galera, para finalizar, eu andei pesquisando um pouco sobre a paralisia do sono, né? E de início eu até pensei em contar aqui alguns relatos que estão aí na internet de paralisia do sono. Só que aí, né, como eu já passei por essa situação várias e várias vezes, eu pensei, por que não eu não contar a minha história? Vou contar assim pro povo, né? Bom, e aí eu andei pesquisando e assim, tem a versão, né, assim, científica e tem a versão daquelas pessoas que acreditam mais nas coisas paranormais, né, os religiosos, enfim, tem essas 2 versões. É, assim, sinceramente, eu acredito na científica, é a mais plausível, vamos dizer assim. É, Segundo, né, estudos, enfim, artigos que eu li, matérias sobre médicos, especialistas em sono, eu vi que a paralisia do sono nada mais é quando o seu cérebro ele acorda primeiro que o seu corpo. Isso quer dizer que o seu cérebro está acordado, só que o seu corpo ainda está dormindo, né? Está em estágio de sono. Então, por isso que você não consegue mexer e não consegue falar, mas o seu cérebro está ali ativo, seu olho, você está vendo tudo, né? Só que o seu corpo não consegue responder os comandos do cérebro. E aí, é, segundo essas matérias, esses artigos, é muito comum nesses casos, devido ao grande estresse que a gente está passando ali no momento, da gente ter alucinação, da gente ver coisas, de sentir coisas, sempre sentir uma presença, se sentir ameaçado. Também é muito comum de você não conseguir falar, acontece muito, então comigo assim, sempre aconteceu, todas as vezes e nenhuma eu consegui falar. Então essa sim é a versão científica. Eu fiz aqui um breve resumo porque são termos assim bastante difíceis de estar explicando aqui para vocês. Bom, e segundo as pessoas assim que acreditam na paranormalidade, os religiosos, enfim, as pessoas que acreditam no paranormal,
pode ser várias coisas, né? De repente, tem pessoas que elas conseguem fazer viagem astral, podem ser espíritos, o demo que está vindo te visitar, só fora, fica até arrepiado só de falar isso, enfim. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês já passaram por essas crises de paralisia do sono? Ou vocês conhecem alguém que já passou por isso? Enfim, e eu quero saber também, vocês acreditam em quê? Que essa paralisia do sono ela é um distúrbio, é uma doença, né? Onde o nosso cérebro acorda primeiro que o nosso corpo, ou vocês acreditam nessa teoria paranormal de que são os espíritos, encostos, né, ou coisa ruim? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso tudo? E isso já aconteceu com vocês? Vocês já tiveram paralisia do sono? Bom, galera, deixa aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Bem, meu povo, o vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E por hoje eu vou ficando por aqui. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. E até a próxima.